Boa tarde, estamos mais uma vez aqui nos estúdios da Prime TV com o programa Show da Tarde com Tadeu Soares. Hoje eu fiquei muito empolgada em saber quem que eu iria entrevistar. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o autismo, porque todos nós temos uma maneira de funcionar, cada um dentro da sua individualidade, cada um dentro da sua dificuldade, limitações, mas nada melhor do que uma pessoa especializada para falar sobre esse assunto. Nós estamos aqui hoje com a psicóloga, o nome dela é Juliana Barbato, é isso, Juliana? Isso. Prazer, seja bem-vinda. Prazer, obrigada. Ela é psicóloga, fundadora do grupo Integrar. Então, doutora Juliana, eu gostaria de saber como que os profissionais podem ajudar na adaptação, né, no caso da volta às aulas, das crianças com autismo. Então, hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês justamente um tema onde todo mundo que tem filho está vivenciando, que são as voltas às aulas, num momento que ninguém nunca passou, que é pós-pandemia, né? Muitas crianças voltando às aulas depois de crianças muito tempo em casa, né, isoladas. E, além de um diagnóstico de autismo, a gente tem essas crianças que passaram esse tempo todo em casa. Então, até essas dicas que eu vou dar hoje para vocês, não são só para crianças com autismo. Eu acho que para todo mundo é uma adaptação de algo que nunca viveu, né, no meio de uma pandemia. Então, a gente sabe que as crianças com diagnóstico de autismo, elas têm dificuldade, muitas vezes, na mudança da rotina. Então, é muito importante que a gente consiga adaptar esse ambiente e preparar o ambiente para receber essa criança. Uma das coisas que a gente sempre orienta as professoras e os pais a fazerem é tirar uma foto da professora, uma foto da escola, e antes dessa rotina escolar iniciar, já apresentar para a criança e mostrar para ela quem vai ser a sua professora, onde que é a sua escola, se possível, né, ir até a escola antes da aula começar, adaptar essa criança num ambiente que seja mais prazeroso, por exemplo, num parquinho da escola, para que ela tenha familiaridade depois, quando ela iniciar esse processo mesmo da rotina de todos os dias a aula, para que isso facilite. Então, isso vai ser antes da aula começar, fazer um preparo por meio de histórias, por meio de fotos, que vai começar a aula de novo, que a criança vai acordar ou cedo ou vai depois do almoço para a escola, o que vai acontecer nesse ambiente para dar previsibilidade. Entendi. Eu costumo dizer, Simone, que nós, adultos, já utilizamos várias técnicas, vários meios para dar previsibilidade do que vai acontecer no nosso dia a dia. Quem é que não tem uma agenda? Quem é que não tem um calendário? Quem é que não vai para o supermercado sem uma lista, né? Com certeza, então, mesmo que no celular, né? Isso. A gente tem as rotinas no celular, um despertador, os nossos apoios que façam com que a gente lembre o que a gente tem que fazer no dia a dia. Isso. Eu costumo brincar, sabe, Simone? Se um dia vier um ladrão me roubar, leva tudo, só não leva a minha agenda. Que a sua vida está ali. Eu vou me perder. Então, por que não a gente não fazer isso com as crianças? Crianças pequenas vão cada vez mais precisar de apoios que não sejam abstratos, de apoios concretos. E crianças com autismo ainda mais. Porque a dificuldade da criança com autismo é justamente na abstração, em compreender algo que lhe é falado e conseguir imaginar aquela situação. Então, o que a gente pode fazer? Eu trouxe aqui para vocês verem uma rotina visual. Essa rotina visual a gente utiliza lá no nosso espaço, ela é móvel. A gente tem um velcro aqui atrás que a gente pode colocar na parede, se necessário. E aqui eu fiz figuras que a gente chama de ícones, que eu peguei na internet. E plastifiquei, imprimi e plastifiquei. E aí, o que a gente precisa fazer quando essa criança vai para a escola? A gente precisa colocar, não só na escola, mas no dia a dia, mas como a gente está falando hoje de escola, a gente precisa colocar as figuras do que vai acontecer para que ela entenda o que vai acontecer naquele dia. Ela vai fazer um quadro mental. Isso mesmo, ela vai ter previsibilidade das coisas que vão acontecer.
E aí, toda vez que a criança chega na escola, a professora deve preparar essa rotina. E aí, junto com a criança, ir até a rotina e falar, olha, nós temos que dar oi. Você já deu oi, então vamos guardar. E a criança guarda lá no envelopezinho abaixo. Olha que interessante. E agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos para a rodinha. E aí, a criança faz o momento da rodinha. Quando terminar, ela vai lá, tira e passa para o próximo. O que essa rotina ela ajuda? Ela ajuda a criança a entender o que vai acontecer e diminui a ansiedade. Pessoas com autismo, elas têm um nível de ansiedade maior do que pessoas neurotípicas. Então, se a gente dá essa previsibilidade, a gente mostra para ela o que vai acontecer e ela vai entendendo ao longo do dia as suas tarefas. E uma das coisas mais importantes, não só para crianças com autismo, mas para todas, é o momento que é na hora de ir embora. Quantas crianças choram pedindo pela mãe, falando que querem ir para casa? Se a gente der essa previsibilidade do que vai acontecer e que depois da aula de música ela vai embora, isso vai diminuir as chances de comportamentos inadequados, de choro, de comportamentos classificados como birra. Ela vai entender que naquele momento não é o momento dela ir embora, ainda que falta coisas para ela fazer. Isso. É diferente do que eu simplesmente falar para uma criança, olha, hoje a gente vai sentar na roda, a gente vai comer, a gente depois tem aula de música. Essa criança ela não consegue visualizar a situação. Agora, se a gente mostrar como uma lista, que isso aqui é como se fosse a nossa agenda, né? Que a gente vai dando cheque. Toda vez que eu fiz uma atividade, eu vou lá e risco na minha agenda. Cada um tem o seu meio. Para a criança, ela tira e ela guarda para ela entender o que falta ainda antes dela ir embora. A gente utiliza esses apoios visuais para tudo, com crianças com autismo, para dar todo tipo de previsibilidade. Outra dica, se a criança tem ainda mais dificuldade em entender quanto tempo ela vai ficar nessa tarefa, a gente pode usar algum tipo de cronômetro. Então, quanto tempo vai demorar o lanche? Então, você vai ficar 30 minutos no lanche. O que é 30 minutos para uma criança? Elas não sabem. Isso. E o que a gente faz? A gente dá um apoio visual e auditivo para ajudar ela a entender quanto tempo vai demorar para depois ela ir para a aula de música. A gente tem vários aplicativos no celular que ajudam isso, cronômetros infantis. Se não pode usar o celular na escola, a gente pode usar uma espécie de ampulheta, né, para mostrar o tempo. Que é visual também, né? Exatamente. Ou ensinar para a criança a olhar o ponteiro no relógio e explicar para ela que quando o ponteiro chegar lá naquele número específico, vai acabar a hora do lanche. Isso vai diminuir a ansiedade de qualquer criança, porque diminui a quantidade de perguntas que ela vai fazer, se o tempo já está acabando, se já é hora de ir para outra atividade, quanto tempo falta. E aí a criança tem um preparo melhor e de forma independente, porque ela vai conseguir visualizar o tempo que que aquela atividade vai demorar para depois chegar na próxima. Então, essa é uma dica até... não só para a escola, mas para todo pai. Todo pai, com certeza, vai ajudar. Quem nunca viajou com uma criança e a criança perguntou 50 vezes se já estava chegando? Quem nunca, né? Sendo pai, sendo mãe, Exatamente. Né? E se a gente fala para a criança assim, ó, você vai assistir 2 filmes. Quando o segundo filme acabar, você vai chegar. A gente vai chegar no local. A criança pode até ser que ela pergunte, mas ela não vai perguntar todas aquelas vezes que ela perguntaria sem ter essa previsibilidade, sem ter esse visual, esse auditivo, essa preparação do tempo que vai demorar. Entendi, muito bom. Parece que é uma estratégia, né? Mas ela foi testada e ela foi desenvolvida com muito conhecimento, né? Isso, tudo que a gente faz lá no nosso espaço, nosso centro de desenvolvimento, a gente trabalha em análise do comportamento, que é uma ciência. Então, tudo que a gente faz, tudo que a gente aplica, que se chama ABA, a análise do comportamento aplicada, é desenvolvido a partir de técnicas cientificamente comprovadas. Então, a gente utiliza essas técnicas para que a gente possa modificar comportamentos que não estão socialmente aceitos, né, que não estão muito funcionais dentro da sociedade, e também a gente ensina novas habilidades por meio dessas técnicas comprovadas. E dar previsibilidade para uma criança ajuda muito ela a conseguir se preparar e se engajar na atividade que está sendo proposta. Então, essa é uma dica muito valiosa para que vocês consigam, né, receber essas crianças na escola. Outra coisa muito importante, né, Simone, é conhecer essa criança. Sim.
os gostos, quais são as preferências, o que é aversivo para essa criança com autismo. Tem criança que Isso tem... você fala dos profissionais, né? Isso, os profissionais conhecerem as crianças, né? Tem crianças que têm dificuldade com barulho, com muito estímulo. Então, preparar essa sala, às vezes, com luzes mais baixas, colocar essa criança num local com menos barulho. Então, tudo isso a gente tem que entender, compreender o funcionamento dessa criança para melhorar a eficácia da criança dentro da sala de aula. Para a escola não ser um tipo de, que a gente chama em inglês aí um daycare, que é onde a criança fica lá, um berçário ou uma creche, sem realmente estar produzindo e aprendendo. Então, o nosso trabalho como terapeuta é potencializar esse momento da criança enquanto ela está em sala de aula. Com certeza, estimular para ela poder se desenvolver como qualquer uma outra criança, né? É isso mesmo. A criança com autismo, ela não consegue aprender da forma natural, né? Tem muitas coisas que ela não dá conta de aprender da forma natural. Então, o nosso trabalho lá no CDI é justamente encontrar a maneira com que essa criança vai aprender, planejar técnicas cientificamente comprovadas para que a gente possa realmente ter uma eficácia no desenvolvimento dessa criança. Com certeza, isso é muito bom, porque se os pais se conscientizam disso, se os profissionais também se conscientizam disso, de todas essas necessidades dessas crianças, com certeza o resultado e os benefícios vão ser muito grandes, né? No futuro dessa criança. Não só para os pais e nem para a criança, mas para a sociedade como um todo. Entendi. E onde é que fica o teu espaço? Fica lá em Campinas, em São José, na rua Irmãos Vieiras, no edifício Berlim. Berlim. E as tuas redes sociais? Grupo Integrar Psi, PSI, lá no Instagram. Então, querendo te encontrar, a gente pode acessar tuas redes sociais? Com certeza. Ali, né? Lá é um espaço onde a gente troca bastante conhecimento e todos estão muito bem-vindos para fazer perguntas, para que a gente possa ajudar o máximo possível. Interessante. Eu vi também que vocês também prestam bastante auxílio às escolas, né? Com certeza. Escolas, treinamentos, para que a gente possa cada vez mais atingir um número máximo de crianças, que a gente consiga aí ajudar a sociedade como um todo e não só aquela criança que está indo no nosso espaço em atendimento. E a gente estava conversando antes ali atrás sobre estatísticas, né, doutora Juliana? Isso. Então, daqui a alguns anos, a gente vai ter muito mais criança com autismo. Então, quanto mais a gente procurar entender, compreender e se capacitar, melhor vai ser para a sociedade no futuro, né? É isso mesmo. As estatísticas em 1980 era 1 a cada 10 mil. E hoje, em 2022, estamos com a estatística de 1 a cada 44. Então, a sociedade precisa se preparar e contem conosco, contem com o nosso grupo no que a gente puder ajudar. Muito bom. Gostei muito da tua entrevista. Agregou bastante para mim, como profissional também, que eu sou terapeuta. Tenho certeza que agregou muito para os pais que estão em casa assistindo, para os profissionais, para os professores, né? Com certeza foi muito útil para todos nós. Muito obrigada. Obrigada. E uma boa tarde a todos. Eu que agradeço.